Por volta dos 12 meses, o bebê já articula pelo menos 4 palavras, e aos 2 anos, já consegue formar uma frase com 2 ou 3 palavras, tendo um vocabulário de cerca de 50 palavras, que aumenta para 200 palavras aos 3 anos de idade. O bebê começa por emitir sons como a ou o por volta dos 3 meses de idade, passando depois a balbuciar palavras, como dada ou mama, por exemplo. Por volta dos 9 meses de idade, o bebê já aperfeiçoou a fala, e já é capaz de dizer palavras como mamãe. O atraso na fala pode ser causado apenas quando os pais não estimulam a fala do bebê, ou como resultado de uma doença como surdez ou autismo, por exemplo. Nestes casos, é importante observar se o bebê apenas não tem a fala desenvolvida para a idade, ou se apresentam outros sintomas, como não reagir a sons, ou frieza emocional que está relacionada com o autismo, e consultar o pediatra. Desenvolvimento da fala do bebê por IDADE. O desenvolvimento da fala do bebê é um processo lento, que se vai aperfeiçoando, enquanto o bebê vai crescendo e desenvolvendo, de acordo com a idade. Aos 3 ms. Aos 3 meses de idade, o choro é a principal forma de comunicação do bebê, sendo que ele chora de forma diferente para causas diferentes. Nesta idade, ele já emite sons como a ou h. Entre 4 e 6 ms. O bebê começa a balbuciar e fazer sons, usando as vogais a e o e as consoantes d e b para ele mesmo, se ouvir ou para os brinquedos. Pode tentar dizer algumas palavras, como dada, papai ou mamá. Entre 7 e 12 ms. O bebê começa a dar sentido aos sons, que faz e tenta imitar as palavras que os adultos usam. Já é capaz de vocalizar palavras, como papai, babai ou mamãe, imitar a tosse, ou fazer psiu. Aos 12 meses, já articula pelo menos 4 palavras, compreende e responde a uma ordem, e já aprendeu a usar 2 ou 3 combinações de sons, para obter comida ou brinquedos. Entre 13 e 18 ms. Por volta dos 15 meses, o bebê já consegue dizer entre 4 a 6 palavras, indicando nomes e identificam o nome de um objeto. Aos 18 meses, o bebê já consegue falar de 5 a 10 palavras e organiza frases com 2 palavras e começa a dar nome ao que vê como neném, pato, sapato, automóvel. Entre 19 e 24 ms. O bebê tem um vocabulário de cerca de 50 palavras e usa até palavras inventadas por ela para pessoas ou brinquedos. Já pode dizer o seu primeiro e segundo nome, e geralmente já sabe o nome de tudo em casa. Já pode reunir 2 ou 3 palavras para formar uma frase, como neném quer, ou aqui bola.
Aos 3 anos a criança é capaz de manter uma conversa e entender o que está sendo dito. Já tem um vocabulário de 100 a 200 palavras e é capaz de ter uma conversa básica. Cada bebê tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento, sendo importante os pais respeitarem-no. Por isso, é importante levar o bebê regularmente ao pediatra para ele avaliar se o desenvolvimento e a linguagem do bebê estão decorrendo naturalmente. Assista o vídeo para saber o que faz o bebê nessa fase e como você pode ajudá-lo a se desenvolver mais rápido. 2 pontos. Como ajudar seu filho. A FALAR e os pais podem ajudar o seu filho a falar, adotando alguns comportamentos como 2 pontos. Comunicar com o bebê desde cedo, falando e cantando para ele. Proporcionar um ambiente com comunicação faz com que seja muito mais fácil para o bebê aprender a falar. Para isso, os pais devem fazer perguntas e explicar o que estão fazendo, cantando ou apontando para os objetos dizendo seu nome, por exemplo, ponto e vírgula. Ler para o bebê é uma ótima forma de aumentar o vocabulário do bebê e ajudá-lo a entender o sentido das palavras, ponto e vírgula. Responder ao que o bebê diz, imitando sons ou ruídos que ele faz. Os pais devem mostrar interesse e responder para o bebê, pois isso faz com que ele fique mais estimulado para continuar conversando. Ponto e vírgula. Usar linguagem correta. Os pais devem utilizar desde cedo uma linguagem correta, evitando diminutivos ou palavras erradas, como pato em vez de sapato ou bibi em vez de carro, por exemplo. Estes comportamentos estimulam a fala do bebê, fazendo com que o desenvolvimento da linguagem decorra normalmente, em alguns casos, mais cedo. Quando se deve PREOCPR, os pais devem levar o bebê ao pediatra caso ele 2 pontos. Não esteja tentando fazer sons, não responde ao nome, ou não estabelece contato visual por volta dos 6 meses, ponto e vírgula, não balbucie por volta dos 9 meses, ponto e vírgula, não aumente o seu vocabulário, está perdendo habilidades na linguagem, ou não vai mostrar coisas para você entre os 13 e os 18 meses, ponto e vírgula, não é capaz de seguir ordens simples, utiliza palavras soltas sem sentido, não imite os pais, ou não aponta para as partes do corpo entre os 19 e os 24 meses, ponto e vírgula, não é capaz de articular 2 ou 3 palavras numa frase ou não consegue se expressar entre os 25 e os 36 meses. Estes sinais podem significar que a fala do bebê não está se desenvolvendo normalmente. Nestes casos, o pediatra deve orientar os pais para consultarem um fonoaudiólogo ou terapeuta da fala, para estimularem a fala do bebê